Olá, tudo bem? E aqui estamos nós para a 17ª aula no módulo 2 e o tema da aula é Compreendendo a linguagem do corpo para entender a obesidade. E eu quero começar conversando com vocês que todos nós vivemos experiências de abandono, de rejeição, de exclusão, de humilhação. Às vezes, quando nós somos crianças, nós fomos humilhados por uma professora, nos sentimos excluídos de um grupo de coleguinhas. Às vezes, nós nos sentimos abandonados quando levamos um pito dos nossos pais. Então, todos nós, sem exceção, vivem esse tipo de experiência. E isso machuca, dói. E nós criamos uma carcaça, uma armadura para nos defendermos e protegermos esses machucados, essas experiências dolorosas. E o gordinho, ele usa a gula para criar essa armadura. Então a gula o ajuda a acumular a gordura nas suas beiradas, em torno de si mesmo. E essa é uma das matrizes psicológicas encontradas no psiquê de um gordinho. Ele sente uma necessidade inconsciente, talvez, de se esconder, de criar uma defesa. Compreende? E existe também uma segunda matriz psicológica que é a avareza. A avareza diz respeito a acumular. Acumula para poder se entrincheirar atrás daquilo. E como a avareza se manifesta? Ela se manifesta com a crença de que se acumularmos, seja o que for, mas aqui no nosso caso, se acumularmos gordura, nós estaremos protegidos. Nós queremos evitar de tocar nesses núcleos de dores, nesses núcleos de abandono, de rejeição, de exclusão, de humilhação. Quanto mais obesa é uma pessoa, maior é a dor que ela carrega dentro de si. Existem aspectos diferentes nessas matrizes, alguns mais densos, outros mais sutis. Algumas pessoas têm necessidades de acumular dinheiro, coisas materiais, ou com um grau maior, existem pessoas que acumulam até mesmo lixo, coisas completamente sem valor real, mas que para a pessoa tem um grande valor, porque dentro do imaginário dela, dentro da história de vida dela, tem um determinado valor aquilo que ela não usa, não tem necessidade. Então, existem algumas pessoas cujas casas são verdadeiras trincheiras de lixo, porque ela não pode perder nada, porque perder significa que ela está perdendo a proteção. E assim, essa pessoa se sente ameaçada, e ameaçada, ela fica frágil, ela fica vulnerável. Compreende? Nos aspectos mais sutis, tem pessoas que são avaras em relação a si mesmas e a seus sentimentos. São pessoas que guardam mágoas, ressentimentos, segredos. Há pessoas que são avarentas até mesmo em relação a mágoas e ressentimentos. E dizem, não, eu não posso deixar isso embora porque eu não posso esquecer do que ele me fez, porque eu preciso lembrar disso, é uma forma de eu me proteger para eu não ser machucada novamente. Consegue perceber o mecanismo, a mecânica dessa matriz psicológica, dessa mecânica da sua mente egóica? Mas o que acontece com essas pessoas?
Acontece que essas pessoas acabam guardando até mesmo a generosidade e não se permitem ser generosas por medo de perder essa proteção. Então elas vão acumulando amor. Elas acumulam amor e elas vão deixando esse amor guardado dentro de um cofre. Então a gula e a avareza são as matrizes, as raízes da obesidade e que geram muito sofrimento. Grande parte dos infortúnios é por conta dessa falta de generosidade, a falta de generosidade consigo mesmo, fecha o coração num grau absurdo e a pessoa não se permite viver e muito menos ir além da mágoa. Parece estranho e muito louco tudo isso, não é verdade? Mas é louco mesmo. É louco porque nesse processo de autoinvestigação você vai ver que trata-se de um aspecto dessa armadura que nós chamamos de corpo ilusório. E esse corpo ilusório é como se fosse uma entidade que tem vida própria, que tem autonomia. Pode ser importante em algum momento você dialogar com essas partes, até mesmo para que você possa poder compreender o que é que ela está protegendo. Por isso é importante identificá-la, pois essa parte ela gera pensamentos compulsivos, além do que ela absorve pensamentos que têm a mesma vibração que estão na mente coletiva, compreende isso? Pensamentos da mente coletiva que têm a mesma vibração inferior, densa e baixa de gula e avareza, a sensação de que se eu não guardar eu não estou protegida, você vai absorvendo, porque a gente trabalha com frequência elétrica e você vibra na mesma frequência, né? Então, vibrar na frequência da gula e da avareza é literalmente um obstáculo para a sua evolução em todos os níveis, porque essa parte de você, ela acredita que sem ela você não sobrevive. Essa parte, ela tem uma autonomia, que acredita que sem ela você não sobrevive. Perceba que estamos falando de um círculo vicioso, que é o círculo vicioso do sadomasoquismo. Porque você percebe que essa parte que tem autonomia, que é como se fosse uma entidade, ela anestesia você, ela faz uma tarefa de amortecer. Você fica completamente sem dor e ao mesmo tempo completamente desligado de si mesmo, e aí você come, mesmo que tenha uma parte sua dizendo: eu não estou com fome, eu não estou com fome física, mas eu continuo comendo porque essa parte é tão forte que eu não tenho poder sobre ela. E as consequências dessa ação é a obesidade, a frustração, a dificuldade de botar uma roupa, de se sentir bonita, é a vergonha e todas as outras coisas que a gente já conversou, inclusive problemas de saúde, né?
Então, eu estou destrinchando para você esse mecanismo sadomasoquismo, porque quando você se sente frustrado, porque você tá gordo, você tá feio e você tá sem autoestima, etc e tal, isso é um bom motivo para você jogar, então eu vou comer mesmo, eu não consigo, não tem jeito, e aí você fica naquele círculo vicioso. Então eu estou destrinchando esse mecanismo para que você possa compreender como é que ele opera no seu dia a dia. Por quê? Porque você só se liberta, você só consegue escapar desse círculo vicioso tomando consciência dele, identificando. A identificação dessa atuação é o primeiro passo para você se libertar. E tudo tem um primeiro passo. Se você quer andar 100 quilômetros, tem o primeiro passo. E a identificação é esse primeiro passo. Sem identificar, você não tem como libertar-se dessa atuação. Eu digo atuação porque é essa muitas vezes a sensação. A gente tem a sensação de que tem alguma parte muito grande dentro de mim que está atuando e eu vou comendo um doce atrás do outro, um doce atrás do outro, mesmo sem fome, mesmo sabendo disso, e eu simplesmente não consigo parar. Por isso, eu repito que o autoconhecimento é a base para você ser magra, magro, definitivamente. O autoconhecimento é a autoobservação, a autoinvestigação. Sem conhecimento, não é possível se libertar do sofrimento. Embora que num primeiro momento pareça até que o sofrimento aumentou quando você toma consciência de como ele funciona. Não é verdade? E por que isso acontece? Porque tinham partes que estavam inconscientes, guardadas e atuando à revelia na sua consciência objetiva. E quando você coloca foco, quando você olha, aquilo cresce e parece que você entrou ainda mais no inferno, que o sofrimento cresceu em gênero, número e grau. Daí vem aquela frase popular que diz: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E até é verdade mesmo. O que aconteceu? Você olha. E quanto mais você olha, mais você tem para ver. E isso acontece durante uma fase. Até que, vagarosamente, você começa a poder não mais se identificar com esses aspectos do seu corpo ilusório. Por mais desafiador que seja essa fase do nosso estudo, é fundamental e necessária. Eu sugiro que nesta fase você possa ser um pouco mais proativo e prático, no sentido de reconhecer esse padrão agindo no seu sistema, agindo na sua vida. Veja se é possível reconhecer que você acumula, que se esconde atrás de uma trincheira, tanto de coisas físicas, de coisas que você guarda no armário sem utilizar, e tantas outras coisas que você pode estar guardando sem necessidade. Mesmo que não seja lixo, o que é desnecessário na sua vida, não precisa que você guarde. Você pode dar embora, entregar para alguém que possa utilizar. Por trás da avareza está o consumo de comida. Por isso, vale a pena averiguar
o quanto você se tornou avarento em relação aos aspectos emocionais e aos aspectos sutis da sua vida. Parece exagero? Não é? Veja se você consegue dar um passo além da avareza. Comece limpando o seu guarda-roupa de novo, suas estantes. Comece pelo aspecto mais material e vá indo para os aspectos mais sutis, para que você possa ir além das mágoas e dos ressentimentos. E perceba os desafios desse processo. Perceba como é difícil essa tarefa. Por isso é que eu digo que exige tempo de investigação e de observação. Então eu fico aqui fazendo uma solicitação, que você se abra para que você encontre quem você é lá debaixo da capa de gordura que te envolve. Vamos para a nossa prática. Até lá!